Graça e paz, meus irmãos e amigos, Shalom Adonai. Quero compartilhar uma mensagem com os irmãos e gostaria que os irmãos ouvissem essa mensagem. Se Deus tocar no vosso coração, compartilha para que outras pessoas possam também assistir, ouvir essa mensagem. Curte aí, meus irmãos, no meu canal aí para que Deus abençoe e possa crescer. Não para me ganhar dinheiro não, porque eu não penso em ganhar dinheiro sobre isso não, eu penso em levar a palavra de Deus. E quanto mais pessoas puderem ser alcançadas com esta mensagem, com a palavra do Senhor, eu fico muito feliz. O tema dessa mensagem é ser prudente, é ser sábio. Eu gostaria de compartilhar alguns versículos que Deus tocou no meu coração. Já ministrei essa mensagem na igreja que eu congrego. E eu gostaria de levar para outras pessoas. Estou preparando também logo mais um estudo que eu vou trazer aqui no canal também, que para alguns pode ser até polêmico, mas a palavra de Deus não tem polêmica não. Então nós temos que entregá-la. Provérbios capítulo 1, do versículo 1 ao do capítulo 1, do versículo 1 até o 6, diz assim, ó: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para que se conhecer sabedoria e a instrução para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples a prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e as suas adivinhações. Essa versão é da Bíblia de Estudos Pentecostal, então cada um tem uma versão que os irmãos possam ler e compreender. A palavra hebraica machal, traduzida por provérbios, tem sentido de oráculo, parábola ou máxima sábia. Por isso, há declarações longas no livro de Provérbios, como também há declarações concisas, menores, mas que são ricas de sentimentos e sabedoria, que para viver de modo prudente e justo, para que nós possamos compreender com mais incisão a palavra de Deus. O livro de Provérbios é um livro sábio, meu irmão. Eu gosto de falar, e eu falo até na minha igreja, que tem 2 livros da Bíblia que, se nós pudermos estudar com mais afinco, para que nós possamos ter não só conhecimento da palavra de Deus, mas podermos ter um pouco de sabedoria, de vida. É o livro de Provérbios no Antigo Testamento e o livro de Romanos no Novo Testamento. São esses 2 livros que, lógico, que o certo é ler a Bíblia inteira, mas esses 2 livros eles são mais incisos. O conteúdo de Provérbio ele representa de forma de ensino do Oriente, do Próximo Antigo, mas também no caso desse livro ele leva não só a sabedoria para o povo de Israel, para o povo escolhido por Deus, mas para nós, nação, para nós povo, para nós filho, pai, para nós irmãos, para toda a sociedade, meu irmão. O ensino mediante provérbios era popular naqueles tempos antigos e, em virtude de sua grande clareza e facilidade de memorização, transmitido em geração em geração. Em Provérbios capítulo 2, nós vamos ver aqui no capítulo, do versículo 1 até o versículo 6 também, que o profeta ele nos ensina sobre a sua essência de sabedoria. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderem contigo os meus mandamentos, para fazer atenta a sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alcançares a tua voz
e com a prata a buscares, e como o tesouro escondido a procurares. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e a sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Somente guardando a palavra de Deus em nossa mente e que nós podemos aprender a viver, aprender a ser sábio, aprender a ser justo, e nós vamos ter mais um relacionamento digno e puro com Deus. A palavra vem, meu irmão, nós conseguimos vencer o pecado. Quando o Senhor ele fala que nós devemos guardar a sua palavra, ele fala que nós quando ele fala para que nós venhamos aceitar a sua palavra e esconder conosco os seus mandamentos, ele está falando que nós devemos ser fiéis ao Senhor, buscar o Senhor com dignidade, buscar o Senhor com respeito. Então, quando nós vamos aqui se aprofundando nesse livro tão maravilhoso que é o livro de Provérbios, nós vamos ver ensinamentos tão maravilhosos para as nossas vidas, que se nós buscarmos esta sabedoria, se nós seguirmos em conhecimento o que o Senhor nos ensina, nós teremos uma vida sábia, meu irmão. No capítulo 3 de Provérbios, já começa o profeta nos ensinando que nós devemos guardar os mandamentos de Deus e seguir as suas leis. Aqui Provérbios capítulo 3, versículo 1 que diz: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos. Então o Senhor está aqui nos ensinando através dessa mensagem que nós temos que entender que as leis do Senhor elas não foram abolidas, elas continuam nas nossas vidas. Então nós temos que seguir as leis do Senhor e guardar no nosso coração os mandamentos. Só que nós não podemos esquecer que o coração ele é falho. Então nós temos que ter todos os dias buscar sabedoria. Nós temos que vigiar. No capítulo 4, versículo 23, o profeta ele nos ensina justamente sobre isso, guardar o nosso coração, sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da tua vida. Então nós temos que guardar o nosso coração com pureza, porque, meu irmão, se nós formos permitir que o nosso coração entre em coisas ruins, nós vamos viver em coisas ruins. As pessoas falam, cuidado com o que você pensa, mas, meu irmão, você pode até pensar, você não pode levar para o teu coração, porque a partir do momento que você leva para o teu coração, ele cria raiz, e aí é que é o perigo. No coração está a fonte de desejo das decisões. Seguir a Deus e conhecer os seus caminhos requer uma firme decisão de permanecermos dedicados a Ele, buscando em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Se a nossa fome e sede por Deus e pelo seu reino se esfriar, devemos reavaliar nossas prioridades, admitir com honestidade a nossa frieza e orar fervorosamente por uma renovação do nosso anseio por Deus e por sua graça. Muitos de nós geralmente consideramos que o cérebro é o centro diretor das atividades humanas, mas a Bíblia, no entanto, refere-se ao coração como um centro dele procede a saída da vida. Então é através do nosso coração, meu irmão, que nós podemos captar coisas boas, como também captar coisas ruins. Então, a partir do momento que você leva tudo que você pensa, tudo que você deseja, tudo que você sente para o teu coração, aquilo ele vai começando a criar raiz, e ali vai depender de você, se você vai querer continuar, se você vai querer buscar, se você vai querer servir a Deus. Então, meu irmão, o Senhor está nos ensinando que nós temos que buscar a palavra de Deus com prudência, e a palavra usada aqui nesses versículos de prudência, no hebraico, significa Zehirut. Zehirut, ele significa muitas coisas, e o hebraico, meu irmão, uma palavra, ela significa muitas coisas. E essa palavra Zerut, ela diz Zehirut. Ela diz assim, guarda-se, atentar, ser cauteloso, resplendor. Para você ver quantos significados tem uma palavra que é traduzida para prudência. O livro de Provérbios, ele descreve os seus benefícios de prudência. Nós vamos aprender, através do livro de Provérbios, o autocontrole para não revidarmos ofensas,
Provérbios capítulo 12, versículo 16, depois vocês possam ler. A prudência, a humanidade para não exibir conhecimento. Então, quer dizer, nós temos que buscar a humanidade para que nós possamos ter conhecimento. Provérbios 12, 23. A correta tomada de decisões. Provérbios 13, 16. A pensar antes de agir para não ser influenciado. Provérbios 14, 15. E observa, meu irmão, hoje em dia, quão facilidade as pessoas estão sendo influenciadas por outras. Você vê as situações hoje, quantos influenciadores não tem no Brasil? Há influenciadores bons, mas também há influenciadores muito maus, que só influencia as pessoas a buscar porcaria. Então, para você ver que nós somos influenciáveis, nós acabamos nos tornando influenciáveis, mas se nós estivermos debaixo da palavra de Deus, se nós estivermos com sabedoria, buscando o Senhor com prudência, nada disso vai nos influenciar não, meu irmão. Porque você sabe, quando você está fazendo algo que está vindo contra a palavra de Deus, você já automaticamente se afasta. Nós vamos entender sobre prudência, meu irmão, quando Jesus ele vem aqui no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 24 até o 27, que diz assim, ó: todo aquele, pois, que escutar essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve esta minha palavra, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, foi grande a sua queda. Observa aqui que nesse capítulo, que o Senhor ele está aqui, nós vamos entender que aqui é a introdução do Sermão do Monte. E se formos ver, é o último ensino de Jesus no Sermão do Monte, que é sobre os dois alicerces. O que Jesus está falando aqui é que esses dois homens, o prudente e o insensato, eles sofreram as mesmas tentações. Nesse caso, eles sofreram as mesmas batalhas, porque os rios eles correram, a chuva desceu, os ventos assopraram fortes, combateram a casa dos dois. Só que um estava com alicerce feito na rocha, e a rocha aqui é a palavra de Deus. Então esse homem ele estava debaixo da palavra de Deus. E através dessa palavra, através dessa força que ele teve, através desse alicerce que ele teve, a casa ela ficou intacta. O outro estava com a casa, o seu alicerce sobre a areia. E quando veio a chuva com os ventos e com a água, aquela casa foi derrubada. O que o Senhor está nos ensinando através dessa mensagem, do seu último sermão aqui nesse monte, é que se nós não estivermos debaixo da palavra de Deus, firmados na rocha que é a sua palavra, qualquer vento que vir sobre a sua vida, qualquer tribulação, qualquer situação, você cai, porque você não está debaixo da palavra de Deus, você não está debaixo da providência do Senhor. Então, quando o Senhor ele nos mostra através da sua palavra que nós temos que ser prudentes, é isso que ele está falando. Quem é prudente, meu irmão, entende bem esse extraordinário ensinamento de Jesus, porque fica claro que tanto o prudente como o insensato passaram pelas mesmas tribulações. Você não está isento de tribulação, meu irmão. Eu não estou isento de tribulação, mas se nós estivermos debaixo da rocha, que é a palavra de Deus, nada vai nos abalar. Vamos passar por lutas, sim, mas vamos passar e vamos vencer. Não vamos perecer, não vamos nos desesperar, porque o Senhor ele tem muito mais para nos dar do que para nós perdermos, meu irmão. Então nós temos que entender que nós estamos debaixo da palavra de Deus, e para que nós possamos entender, nós vamos em 2 Timóteo capítulo 2, e nos seus versículos
11, 12 e 13. Eu gosto de ler a Bíblia com os irmãos para que a gente possa compreender. Eu sei que o vídeo acaba se tornando um pouco longo, mas eu gosto de trazer a palavra do Senhor. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11 diz assim, ó: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. E se sofrermos também com ele, reinaremos, e se o negarmos, também ele nos negará. E se formos infiéis, ele permanece fiel. Ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Aquele que perseverar na palavra de Deus e continuar firme e fiel até o fim, ele vai receber o galardão da graça de Deus, de entrar no lar prometido pelo Senhor. E mesmo que você continue infiel, Deus será sempre fiel para com a tua vida, meu irmão. Só que se você negar a Deus, se você negar a palavra de Deus, você está se negando, você está negando a vida eterna. E um servo fiel, ele se apresenta ao Senhor, meu irmão, com respeito e com dignidade. No próprio 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15 diz sobre isso. O apóstolo Paulo ele ensina sobre isso. Procura apresentar-te a Deus como aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Que nós, como servos de Deus, venhamos ser prudentes para que nós possamos nos apresentar a Deus como obreiro aprovado. E, no entanto, a busca pela aprovação divina não é uma jornada fácil. É um chamado para mergulharmos, meu irmão, nas profundezas da palavra de Deus, para que nós possamos explorar a sua palavra, para que nós possamos explorar os seus ensinamentos e para que nós possamos aplicar tudo que nós aprendemos nas nossas vidas. Como obreiro aprovado, nós temos responsabilidade imensa. Somos chamados a ser luz para este mundo, refletindo e buscando sempre a glória de Deus, para não só para a minha vida, mas para todos aqueles que estão ao nosso redor. Devemos viver de forma íntegra, verdadeira, respeitando as práticas, respeitando as pessoas. Nós temos que ser fiéis, meu irmão. Nós temos que respeitar a nossa fala. Nós temos que aprender, meu irmão, a quando nós darmos um testemunho, seja um testemunho verdadeiro, para quando nós formos dar a nossa palavra, seja verdadeira, que nós não sejamos enganadores, que nós não venhamos viver no engano, na mentira, mesmo porque o pai da mentira é Satanás. E todos aqueles que vivem na mentira é filho dele, meu irmão. Deus não compactua com a mentira. Deus ele não pactua com o pecado. A importância de nos apresentarmos a Deus como obreiros aprovados é inegável. É um chamado para sermos discípulos comprometidos com Cristo, proclamando o Evangelho ao mundo. Mas só que essa tarefa não é fácil, meu irmão. Essa tarefa é uma tarefa árdua, mas ela tem dedicação, ela exige de você dedicação, zelo, sabedoria, e que tenha o profundo conhecimento da palavra de Deus. Quando nós manejamos a palavra de Deus com a verdade, quando nós estudamos, quando nós compreendemos a palavra de Deus, tudo se torna mais fácil. As pessoas, quando chegam a você para te pedir um conselho e você está debaixo da palavra do Senhor, você está debaixo da rocha de Deus, você sabe o momento certo de falar, o momento certo de calar, você sabe a palavra correta que vai confortar aquele coração aflito. Então, meu irmão, de vez de você atacar fogo dentro de um galão de gasolina, você vai saber o momento certo de pegar e apagar aquilo. Porque o Senhor está nos ensinando que através da palavra dele, tudo que nós buscarmos, nós encontraremos. Então que nós venhamos ser prudentes através da palavra do Senhor, que nós venhamos ter sabedoria e que nós venhamos buscar sempre conhecimento, que é através do conhecimento de Deus que nós vamos ser prudentes.
E a partir do momento que você se tornar uma pessoa prudente, você se tornará uma pessoa sábia. Esse vídeo foi um pouquinho mais longo, mas eu creio que ele tocou em teu coração. E assim eu peço aos irmãos que, se possível, compartilhe com os seus amigos, para que eles possam também receber essa palavra. Ser prudente, meu irmão, e se tornará uma pessoa sábia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graça e paz. Shalom Adonai. Deus abençoe a vida de todos.